Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, estou aqui com a Regina, com a Tati, com a Ana Luísa, com a Gisele, a Ana Lúcia, a Cleide, a Ana, Taislane, a Adriele, Graciele, né? Andréia, Cleo, tem mais algumas pessoas aqui. Vamos lá, Tatiana, Taislane, Rosiane, Regina. Meninas, boa noite. Natália, acho que está entrando aí. Eu sou a Jaque Prado, sou casada com o Tiago. Sou mãe da Fernanda da Luísa. Em primeiro lugar, eu sou filha amada de Deus. E realmente eu sou especialista em perfil comportamental, né? Trabalho com perfil comportamental há algum tempo, né, Iago? Não. O Iago já passou pelas minhas mãos. Já. E vou falar, gente, muda a nossa vida como um todo, viu? Não só O Iago profissionalmente. quase não é acelerado, né? Faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, versátil, multitarefas. Não tem vergonha, já viram os vídeos dele, gente? Fala, gente, como que pode fazer um vídeo desse? Só o Iago mesmo. Pior que ele é meio doido, ele deve pedir para vocês fazerem uns vídeos meio doidos, né? Não, acho que no meu nível não, Jaque. No meu nível não, porque senão, né, queima o filme, né? É, exatamente. Meninas, olha só, quero compartilhar rapidamente um pouquinho da minha história com vocês. Eu comecei a trabalhar com perfil comportamental, comecei a trabalhar com inteligência emocional, não foi porque eu achei bonito, foi porque lá em 2018 eu entrei numa depressão, num boom emocional, né? Eu tive uma crise emocional, fiquei trancada dentro de um quarto, não cuidava das minhas filhas, que na época a mais novinha tinha 1 ano e meio, a outra tinha 4 anos, e então meu marido resolveu estudar inteligência emocional para poder me ajudar. Foi aí que ele conheceu o Febracis, ele fez o método CIS. Alguém conhece o método CIS aqui? Paulo Vieira. Então, foi através dele que aí eu tive contato com a inteligência emocional. Eu fui fazer um treinamento, chama Inteligência Financeira, inclusive, e foi através desse treinamento que eu comecei a descobrir quem era. E aí eu me formei em algumas situações, né? Já sou formada em administração, especialização em finanças, então trabalhei muitos anos da minha carreira numa área voltada mais para números do que para pessoas, porque eu acreditava que eu não era tão boa com pessoas e mais melhor com números, né? E aí começou os meus grandes desafios emocionais, até que eu descobri que, na verdade, a minha aptidão natural, a minha melhor potência sempre foi pessoas. E por causa de crenças, por causa de coisas que eu ouvi falar, sabe aquela coisa assim, que a Ana disse, eu trato depressão, só quem tem que sabe, é verdade, Ana, eu passei por isso, tá? E aí, sabe aquela coisa que você ouve, por exemplo, eu ouvi assim, que eu era muito mandona, que eu era boca dura, que eu era metida, que eu era brava. Alguém já ouviu isso aí? Então, e aí, de tanto ouvir isso ao longo da vida, a Ana sempre, né? Então, Ana, presta atenção, eu sempre ouvi isso ao longo da vida. E aí, de tanto ouvir isso, eu falei, gente, eu não sou boa de lidar com pessoas, então eu vou lidar com números. Então, sempre que eu tinha oportunidade, pela minha formação, eu optava por mexer com números e não com pessoas. Então, foi aí que eu tive esse grande desafio emocional, lá em 2018, conheci a Febracis, e fui fazer um treinamento chamado Perfil Comportamental. E quando eu fiz esse treinamento, que eu entendi que ser competitiva, que ser ousada, determinada, gostar de resultado, gostar de pessoas, ser persuasiva, ser comunicativa, e também, às vezes, ser pavio curto, ser impaciente, ser impulsiva, não ser tão organizada, não era nada demais, era só ser meu perfil comportamental. Porque, por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui que são analíticas, detalhistas e prezam por uma organização. Tem alguém que é assim, gosta do planejamento? Olha lá, ó, a Gisele gosta de uma organização. Então, eu, no meu aceleramento, no meu nervosismo, na minha impaciência, eu queria ser organizada, Gisele. Eu queria deixar as coisas tudo certinho, só que eu não conseguia. Por quê? Porque a minha aptidão natural não é para isso. Eu sou muito mais voltada para as pessoas, muito mais voltada para o resultado. E tem pessoas que é muito mais voltada para o método, muito mais voltada para a paciência, muito mais voltada para a previsibilidade. Outras pessoas gostam mais da análise, gostam mais do passo a passo, gostam mais do detalhe. É ou não é verdade, meninas? Quem tem filhos aqui? Olha só, eu estou falando de uma teoria para vocês que é de William Marston, que ele estudou que as pessoas recebem o mesmo comando, só que elas dão respostas diferentes. Você fala a mesma coisa para os seus filhos, eles fazem igualzinho você falou? Cada um faz de uma maneira, não é?
e cada um faz no seu tempo. Os seres humanos são assim. Nós somos únicos, porém nós somos diferentes. E nós os completamos. Só que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós acabamos perdendo a essência de quem nós somos. E foi isso que aconteceu comigo. Foi por isso que eu fui para uma depressão comportamental. E quando eu entendi que gostar de resultado, que gostar de ser multitarefa, que gostar de pessoas, que ser mais casual, mais impulsiva, mais extrovertida, uma pessoa mais racional, eu não sou aquela pessoa que chora tão fácil, eu não sou aquela pessoa que... vou até falar algo assim, eu penso no outro, mas eu penso em mim também, entendeu? Tem gente que abre mão de você em favor do outro. Eu penso no outro, mas eu penso em mim também. Então, às vezes, eu sou mais durona. E isso eu fui muito rotulada. E aí eu afastei dos meus melhores comportamentos, das minhas melhores características e deixei de ser eu. Hoje, já que sei isso tudo hoje, sou. Só que eu consigo alinhar, eu consigo ouvir mais, eu consigo ser um pouco mais organizada, mas certeza que eu não vou ser tão organizada quanto a Gisele é. Eu consigo ser mais paciente, mas eu não vou ser tão paciente quanto algumas pessoas são. E quando a gente fala de vendas, gente, nós precisamos entender isso. Primeiro ponto que eu tenho que entender, se as pessoas são diferentes, elas têm comportamentos diferentes, tanto para compra quanto para vender. Já que qualquer perfil comportamental vende. Vou te explicar rapidamente os 4 perfis comportamentais. Quem aqui gosta mais de resultado, é mais pavio curto, gosta mais de focar nos seus objetivos, gosta de desafios, muito mais voltado para o resultado, gosta de decidir? Levanta a mão. Para quem não está com a câmera aberta, comenta eu no chat, para a gente saber. Comenta eu no chat aí. Então, por exemplo, a Tati, a Adriele, que levantou a mão aí, a Thaislane, né, que está colocando aí, a Natália, que colocou no chat, o que acontece? Elas são muito mais... eu também me enquadro. Nós temos uma alta dominância. E essas pessoas de alta dominância, elas têm uma tendência para ser mais objetiva, direta, elas vão direto ao ponto. Então, são confundidas com pessoas grossas, mal educadas, frias. Sem inteligência emocional, quem levantou a mão aí? A Natália, né, que está aí. Sem inteligência emocional, Natália, a Tati, que levantou a mão, às vezes nós somos mesmo. Ou não é verdade, Tati? Sem pensar muito no outro, se a gente focar demais só no resultado, dá até o rosto até queima, a gente fica impaciente. Mas quando a gente respira, calma, aí a gente consegue equilibrar isso, mas nós somos pragmáticos, objetiva, direta, e se nós estivermos focada muito em algo, existe uma tendência, sim, de atropelar pessoas. Então, com isso, a Tatiana está sacudindo a cabeça, com isso, o meu comportamento para venda é e o meu comportamento para compra é proporcional. Por exemplo, se eu for comprar de qualquer uma de vocês, eu geralmente vou saber o que eu quero e vou só chegar e vou falar assim, Ana Lúcia, eu quero isso. Se a Ana Lúcia querer vender outra coisa para mim, eu perco a paciência e vou para outra loja. Geralmente, as pessoas de alta dominância, elas vão direto ao ponto, elas te procuram sabendo exatamente o que elas querem. E você precisa, nesse momento, porque elas gostam de decidir, nesse momento, você precisa deixá-las decidir, no máximo dar 2 opções. Elas precisam sentir que na negociação elas estão ganhando. Um consultor comercial meu ontem estava negociando com um médico. Já que eu já dei o desconto, eu falei, não, você não tem que dar um desconto logo de cara. Você tem que deixar ele sair ganhando. Apresenta 2 opções, você tem que dar um bônus para ele. Você tem que deixar que ele sente que ele está ganhando. Então, para você vender para alguém dominante, que a Natália falou, é impaciente mesmo, já sabe o que quer, e ele ainda gosta de sentir que ele está saindo ganhando. Tá? Então, você tem que deixar isso. E se você é um vendedor dominante alto, você tem que flexibilizar, ter paciência com os outros perfis comportamentais. Às vezes, por exemplo, seu filho tem outro perfil, seu esposo tem outro perfil, o seu cliente tem outro perfil. Já que socorro, como que eu faço? Respira. Para poder ouvir. Porque muitas vezes nós até estamos calados, mas o pensamento acelera muito. Então, 2 momentos. Primeiro momento, se eu sou dominante, se eu identifico que eu tenho uma alta dominância, eu preciso ter calma, paciência e flexibilidade para eu vender para qualquer perfil.
Agora, se eu estou conectando com alguém, ele vai te fazer uma pergunta: o que eu ganho com isso? E ele vai direto ao ponto. Ele também é objetivo direto, tá? Você me espionou, a Natália está falando. E agora eu tenho outras pessoas que têm um sorriso mais largo, que são, por exemplo, o meu marido, que vocês viram aqui. Ele é mais influente, o Tiago. Ele é mais sorridente, ele preocupa com as pessoas. Um exemplo clássico da alta influência. Nós estávamos ontem numa churrascaria, um grupo de pessoas, que eu estava dando aula ontem, e o cara falou assim, eu gosto de carneiro. Veio o carneiro, ele pegou o carneiro, deu o melhor pedaço para a pessoa, alguém fala que quer alguma coisa. Então, o auto-influente, ele conecta pessoas, ele atrai pessoas, ele tem um sorriso largo, ele é comunicativo, ele gosta de gente. Ele não vai nem no banheiro sozinho. Ele não gosta de almoçar sozinho, ele gosta de gente o tempo todo perto dele. Cadê aqui os altos is? Olha lá, a Regina até riu. Regina, lá o Iago, a Ana Luísa. Então, assim, ou seja, são pessoas que gostam de gente. Agora, para você vender para essas pessoas, você vai identificar logo de cara. Primeiro, ela te pede várias opções. Várias opções. Ela te pede, se você tiver uma loja de roupa, por exemplo, ela vai pedir para você tirar todas as calças. Desce tudo. Ela vai experimentar tudo. E pode ser que ela não leve nada. E vai te matar de raiva. Outra coisa que ela faz também, se ela vai comprar algo que ela acha que é de maior valor, um perfume, um carro, uma casa, ou que seja uma blusinha. E se ela tiver, ela vai sempre com uma amiga. Mas se ela estiver sozinha, ela vai pedir a opinião para você. Ela vai perguntar para outra pessoa que está na loja o que ela acha. Ela vai mandar foto para alguém. Então, ela quer sempre... Ela até sabe o que ela tem que fazer. Mas a opinião do outro é importante para ela. Tá? Então, por exemplo, alguém faz venda pelo WhatsApp aqui? Ok. Olha só. Essas pessoas, você tem que mandar para elas assim, ó. Oi! E pôr uma carinha no final. Entendeu? Porque se você for direto ao ponto, ela se sente mal amada. E essas... Tá rindo, né, Iago? Bem assim, né? É exatamente assim. Exatamente. E essas pessoas, elas gostam de ser validadas, valorizadas. Então, é como se você falasse, nossa, você ficou linda, isso fez muito bom para você. E ela tem uma vantagem, tá? Se ela gostar muito de você, ela vai comprar de você mais vezes. Tá? O dominante... ele não é um cliente muito fiel. Ele compra o que é mais prático e mais rápido, que entrega mais rápido para ele. Por exemplo. Deu uma travadinha, Jaque. Não sei se você está ouvindo. E você faz um patrocínio. Aí pergunta. Jaque, voltou. Aí. A hora que você foi dar o exemplo do dominante, travou, agora voltou. Então, por exemplo, chegou lá um lead no seu WhatsApp. Se esse cliente for dominante, você demorar 2 horas para responder, já era. Ele não compra de você mais. Eu queria comprar umas roupas de São Paulo, uns blazers, e eu pedi para a menina, falei assim, eu quero esse. Ela falou, tá, eu vou ver para você. Demorou uns 3 dias. A hora que ela me respondeu, eu falei, não, já comprei. Entendeu? Então, o dominante, você precisa ser rápido com ele, você precisa ser ágil. Se você deixar, ele procura outra pessoa e ele compra de outra pessoa. Combinado? O influente não. O influente, ele gosta mais de diálogo com você, ele gosta mais de conversar, ele vai querer saber se não tem outras promoções, se vai entrar alguma coisa em promoção. Ele gosta de uma relação de amizade. Ele gosta de ser bem tratado. Ele gosta, na verdade, que você puxa o saco dele, que você valida ele. Né, Regina? Ele gosta de ser amado, tá? Agora tem outras pessoas que elas são mais calmas. Elas são mais pacientes. Elas são mais previsíveis. São aquelas pessoas que quando compram, elas vão saber a qualidade daquilo. Quando compram, elas vão entender a segurança que aquilo traz para elas. Ela precisa se sentir segura com aquele produto. E essas pessoas, elas não compram rápido, tá? A alta dominância e a alta influência, que são os 2 perfis que eu falei para vocês aqui, e a Natália falou que já sabe que é dominante e influente, essas pessoas compram mais rápido.
O poder de decisão delas, o poder de compra delas é mais rápido. É ou não é, Natália? Compra mais rápido, tá? Agora, a estabilidade, que é um perfil mais calmo, mais metódico, mais paciente, mais observador, precisa fazer sentido para ele, tá bom? Então, ele vai te fazer algumas perguntas de qualidade, de tempo de uso, de pós-venda, de durabilidade, porém, ele vai demorar para decidir 2, 3, 4 dias. A Natália, chega a ser impossível, exatamente. Inclusive, os gatilhos de venda, assim, ó, é a última peça. Os dominantes e influentes sempre caem, mas os estáveis não. Ele fala assim, se é a última peça, então tá bom. Não adianta, esse pessoal, eles não caem nesse gatilho de venda. É muito mais fácil você usar com eles a segurança, tá? Eu uso, eu tenho, e para mim funciona, tá? Então, eles usam isso. Então, eles são mais previsíveis, são mais observadores. E esse pessoal gosta de segurança. Quem aqui é assim? Ah lá, a Ana Lúcia. Então, eles vão olhar isso, tá? Por exemplo, a Ana Lúcia pode ser que ela, se fala, vamos viajar comigo, Ana Lúcia? Ela vai perguntar assim, como que é lá? Eu vou de quê? Eu vou de carro, vou de avião, vou de ônibus. Quem vai, se for... Não, nós vamos de ônibus, Ana Lúcia. Mas quem vai sentar do meu lado? Como que eu vou? Com que roupa que eu tenho que ir? Qual roupa que eu vou usar nesse evento? Qual que é a paleta de cores? E a pessoa, ela prepara tudo isso antes. Por exemplo, eu vou num evento do Plenitude da Camila Vieira, sábado. E aí eu tenho algumas amigas, gente, que elas estão com a roupa pronta, passada, organizada, unhas feitas. Já com que calça que você vai? Que nós temos uma camiseta. Eu falei, gente, eu vou decidir, eu vou sair de viagem 10 horas da noite. Eu vou decidir a calça que eu vou às 9. Eu não estou pensando nisso agora. Agora, quem tem uma alta estabilidade, não. Ela já está com a roupa preparada. Ela já sabe se tem que levar a roupa para trocar ou não. Então, o cérebro dela é diferente. Então, o poder de decisão e o poder de compra dela é diferente, tá? Então, olha só. Alta dominância, alta influência e alta estabilidade. Nós somos diferentes. Nós compramos diferente, de forma diferente. Mas nós vendemos também de forma diferente. Então, você que trabalha com venda, você que tem empresa, você que é empreendedora, o que você tem que pensar? Que você precisa entender os perfis comportamentais para que você flexibilize ao perfil do seu cliente, daquele lead que chega para você lá na hora. E não é só também você saber o perfil seu. Você tem que saber o seu, é importantíssimo, e tentar identificar o perfil do seu cliente. O seu cliente que tem a autodominância, ele vai perguntar assim, o que eu ganho com isso? O seu cliente que tem uma autoinfluência, ele vai perguntar quem usa, quem tem, quem vai. Sempre é o quem, as pessoas são importantes. E o seu cliente de alta estabilidade, ele pergunta como, pensando na segurança. E nós temos o perfil conforme. O que é isso, Jaque? Vamos lá, vamos ver quem é aqui. Eu já sei que a Gisele disse para mim que é, né? Mais analítica, mais organizada, que é perfeccionista, que gosta de fazer as coisas muito perfeitas, às vezes nem vende, nem faz, se não tiver o máximo perfeito possível. E também, a Gisele riu, porque é com você mesmo, né, Gisele? E também tem uma tomada de decisão mais demorada, assim como o estável. Por quê? Ele decide baseado nos detalhes. Então, o que vai acontecer nesse momento? São aquelas pessoas que te perguntam tudo. Ah, eu vou viajar? Eu vou comer o que lá? Quais restaurantes? Quantos quilômetros? Qual posto eu passo? Quantos dias eu vou ficar lá? Que hora começa o evento? Que hora termina? Eles te pedem manual para tudo. Leem manual de tudo. Eu estava fazendo uma comida com a minha filha na airfry, uma coxinha de frango, sabe? E ela, não, um steak. Ela fala assim, mamãe, esses mini tic tem que ficar aí 8 minutos. Falei assim, como que você sabe, filha? Luísa, como que você sabe, filha? Ela falou assim, você não sabe, mamãe, que eu leio os manuais de tudo? Falei, meu Deus. Ela já tinha pegado a embalagem e visto quanto tempo aquele produto precisa ficar dentro da airfry. Eu vou abrindo e fechando e vendo se está pronto ou não. Não. Quem tem alta conformidade, ele é analítico, ele é perfeccionista, ele tem uma tendência para ser mais organizado. E aqui tem um detalhe muito interessante na alta conformidade.
Quem tem uma alta conformidade, quem é mais analítico, ele, preferencialmente, é uma pessoa de poucos e bons amigos. Faz sentido, Gisele, isso? Ele não gosta de multidão. Então, seu cliente também não. Então, se tiver um ambiente agitado, uma loja agitada, muita conversa, ele entra e sai logo. Por quê? Ele é detalhista. Eu na vida. A Ana aqui, eu na vida. Ele é detalhista, tá bom? Se ele vai para um restaurante, ele não quer sentar na parte mais barulhenta, ele quer sentar na parte mais reservada. Então, ele é uma pessoa muito mais reservada. Então, ali, ele é aquela pessoa que vai te cobrar a ficha técnica do seu produto. Lá no WhatsApp, ele não gosta muito de intimidade, ele é muito mais formal. Então, não precisa chamar ele de querida, de amiga, de amigo. Ele vai falar assim, não sou seu amigo. Primeiro ponto é isso. Pior que sou isso mesmo, detalhista, presta atenção em tudo, misericórdia. Mas é assim mesmo. E aí, o que nós temos que fazer agora? Primeiro, identificar seu cliente. O seu cliente analítico, ele vai perguntar sempre, por quê? Ele pergunta valores, ele pergunta detalhes, ele vai perguntando tudo que você imaginar. Ele vai ser o mais detalhista possível. E esse realmente é um cliente que demora mais tempo para tomar uma decisão e ele é mais difícil de agradar, porque ele é perfeccionista. Mas se ele gostar de você, ele vai gostar e ele vai comprar. Então, a dominância e a influência decide rápido, compra rápido. A estabilidade e a conformidade, ele precisa de um tempo. Um focado na observação, na previsibilidade, e o outro tem uma tendência para ser mais focado no detalhe. Agora, tá bom, já que eu vou ler sobre isso, tem um livro, inclusive, chama Decifre e Influencie Pessoas, tá? Que você pode ler esse livro. Eu sou analista de perfil comportamental, depois você pega meu contato com o Iago, eu posso fazer seu devolutivo comportamental, entender quem você é, ensinar como você comunica com cada perfil, fazer um plano de ação com você no final, para que você consiga bater as suas metas propostas aí pelo Iago. Mas o mais importante disso nas vendas não é só eu entender meu cliente, tá? É eu entender quem eu sou para flexibilizar com o meu cliente. Porque eu sou dominante e influente, eu sou aí do time da Natália, que falou, acho que é esse mesmo. Natália, hã? Da Natália, eu sou do time da Natália, do time do Iago. Ok, nós somos dominantes e influentes, ok. Só que, para eu lidar com qualquer tipo de cliente, e eu tenho todos os tipos de cliente, eu estava dando uma aula para 30 alunos, eu tenho vários alunos numa turma, dei uma aula para 50 alunos, 4 dias com esses alunos, eu preciso entender quem eu sou, para que eu consiga flexibilizar com a Adriele, com a Graciele, com a Regina, com a Tati, com a Ana Luísa, com a Cleo, com a Gisele, com a Ana Lúcia, com a Cristina, com a Manuele, com todos vocês que estão aqui, com a Ana, com a Cleide. Oi. Com o Thiago Prado. Ah lá, com o meu marido, que é influente, atrapalha. Aí, Thiagão! O influente faz isso. Ele chega chegando. É ou não é, gente? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que tá, Thiagão? Ô, você fica horroroso com esse boné, cara. Ai, velho, tô deixando o cabelo crescer, cara. A vida não tá fácil, não, desse trem de... A peruquinha? Peruquinha, tá feio o trem aqui, cara. Boa reunião pra vocês aí, gente. Tô Valeu. falando que é o melhor do Brasil, viu? É mesmo. Fera. O influente sempre vem dar um hello. O influente, você tá vendendo um produto, ele entra no meio para dar opinião. É assim ou não é, meninas? É desse A Jaqueline tá falando, intromete no meio. Intromete no meio, é isso. Tem, ó, a Cristina perguntou, tem como a pessoa ter mais de um perfil? Tem sim, tá? Algumas pessoas podem ter pensado assim, já que eu tenho um pouquinho de cada. Você pode combinar até 3 perfis em alta. E aí, quanto mais combinações de perfil, mais você se sente um pouquinho de cada, mais se sente perdida às vezes. Por isso que precisa ter um alinhamento de quem você é, de quais são as suas melhores potências, quais são as suas melhores características, quais são os seus medos, quais são as suas competências mais desenvolvidas, as menos desenvolvidas, o seu tipo psicológico. Agora, tem algo muito importante aqui. Já que todo perfil vende, desde que ele goste de dinheiro. Tá? O vendedor precisa ter valor econômico alto, ele precisa ter metas financeiras, ele precisa ter objetivo claro de comprar uma casa, um carro, de ganhar dinheiro, de dobrar de meta. Porque, senão, alguns perfis comportamentais, por exemplo, a alta estabilidade, a alta conformidade, se não tiver valor econômico alto, ele vai ter dificuldade de vender.
A alta dominância, a alta influência, se ela não tiver valor econômico alto, ela vai se sentir culpada e aí tira ela do foco das vendas, tá bom? Então, o que eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui, para já ir encerrando, senão o Iago pega no meu pé, Tá é tranquilo. que, além de entender o perfil comportamental do seu cliente, do seu público-alvo, daquele cliente que chega no WhatsApp, entenda que o dominante, ele é monólogo, o influente, ele vai te mandar mais áudios, o estável, ele vai te mandar áudios mais compridos, o conforme ele vai te mandar algo mais detalhado, ele quer mais informações, só que você precisa aprender a flexibilizar para atender a demanda do seu cliente. Eu, por exemplo, quando eu tenho um aluno estável, eu tenho que respirar, eu tenho que ter mais calma, mais tranquilidade, obedecer um passo a passo para que o meu cliente me entenda. Quando eu estou lidando com um cliente mais analítico, eu tenho que estar munido de detalhes, porque ele vai me perguntar os porquês de tudo, ele vai querer saber de tudo. Se eu estiver conversando comigo mesmo, se eu estiver conversando eu e a Natália, tá, pum, o Iago, já que você faz isso para mim, faz, quanto tempo? Tal tempo, então bora, vamos para cima, tá bom, beleza, ok. Pronto, resolvemos em 5 minutos. O influente também, ele fica lá falando e tal, então eles se resolvem. O estável vai entender o estável, o conforme vai entender o conforme. Mas será que vocês vão atender clientes só parecido com vocês? Não vão. Então, a magia da venda não é somente entender o cliente, mas é saber quem eu sou, qual é o meu perfil comportamental, para que eu flexibilize. E aí, vou dar uma dica para você, se você, já que não estou conseguindo bater as minhas metas, crie objetivos financeiros. Deixa claro aonde você quer chegar. Já que nem meta eu tenho, socorro Deus. Então, coloque metas claras. Eu preciso... Tô vendo a gente até passar a mãozinha no rosto, né? Eu preciso saber quanto que eu quero ganhar daqui a um mês. Quanto que eu preciso vender, quanto que eu vou faturar, qual viagem eu quero fazer, qual carro eu quero comprar, qual casa, qual roupa, colocar meus filhos em escola melhor, enfim, casar, vestido de noiva, não sei. Mas você precisa ter objetivos claros financeiros. Tem muitas pessoas que não conseguem performar nas vendas, não é porque não sabe vender, é porque tem algumas crenças, alguns comportamentos que fica gritando dentro do seu cérebro como diálogo interno que você não é capaz, que você não consegue. E isso tem a ver com aquilo que você quer chegar lá no futuro, tá? Então, quem quiser depois pega meu celular com o Iago, aí eu posso ajudar você nessa parte aí de reprogramar a sua crença através do perfil comportamental para que você seja um vendedor de excelência, tá? Você passa para elas aí depois, né, Iago? Eu vou fazer o seguinte, gente, quando a gente finalizar a reunião, eu vou mandar lá no grupo o Instagram da Jaque, aí elas podem te chamar no privado lá, né, Jaque? Pode me chamar no Instagram. Manda o Instagram, tá? E aí quem tiver interesse pode estar falando com ela, tá? Isso. Eu vou deixar meu zap aqui também no chat. Mas É aquele mesmo que eu tô falando? É aquele mesmo? Tá aí. Eu mando Vocês também. podem me chamar no WhatsApp, mas pode me seguir no Instagram, tem vários, vocês vão entender mais perfil comportamental lá, vão entender um pouquinho mais de crenças, vão ver as pessoas que eu trabalho. Mas eu quero deixar essa dica para vocês. E deixa eu te dar uma sugestão, posso? Antes de eu sair? Pegue um pedaço de papel, ou pegue uma folha do Word, no seu computador, no seu celular, pensa quais são as metas financeiras que você quer. E faça com que isso fique em forma de imagem. É uma viagem, é um carro, é dinheiro, desenhe você segurando dinheiro, alguém jogando dinheiro para cima, é dobrar vendas. Deixa essas imagens muito claras para você. E todo dia você olha para aquilo e declara que você vai conseguir, tá? Então, ou seja, para vender bem, para ter sucesso nas vendas, você precisa ter o valor econômico alto, você precisa gostar de ganhar dinheiro, tá? Você precisa ter metas financeiras, metas materiais. Ai, Jaque, mas a minha meta é fazer missão lá na África. Uma cliente para mim disse, eu falei, ok, mas para você fazer missão, você precisa de quê? De dinheiro. Ai, minha meta é ser uma mãe melhor. Mas você vai precisar de dinheiro para poder ficar mais tempo em casa com seu filho, pôr numa escola melhor. Ah, minha meta é ter um casamento legal, mas às vezes vai precisar de dinheiro para poder sair mais com seu marido e viajar. Ai, minha meta é ser um ser humano melhor. Você vai precisar de dinheiro para investir no seu intelectual, investir no seu emocional. Então, você vai precisar de dinheiro. Então, venda, gente, não tem jeito, tá? Você precisa trazer uma reprogramação das suas crenças aí. Combinado? Valeu a pena essa meia hora?
Topzera, Sereta Jaque. Então tá. E aí, meninas, vocês curtiram? Sim! Temos vários várias insights palminhas já. ali. Várias Que bom, palminhas, vários fico corações. feliz. Amei! Que bom, Top! que bom. Iago, tira uma foto nossa aí, eu tô sem meu celular. Isso, aqui, exatamente, Tamires. eu tenho aqui, peraí que eu tenho uma foto aqui. Show. As meninas- Gente, libera a câmera aí quem puder, pra Tamires já Libera fazer aí, um só pra gente print tirar uma também. fotinha. Pra gente Eu fazer vou nossa postar vocês lá no meu fotinha. Instagram. Enquanto a Tamires organiza a nossa foto, gente, vai liberando as câmeras aí. Eu vou mandar o perfil do Instagram da Jaque lá na nossa comunidade. Vou mandar também o WhatsApp da Jaque, que é aquele que a gente tá falando, né, Jaque? Pra quem tiver interesse em estar fazendo uma análise de perfil comportamental, eu vou falar um negócio pra vocês. Muda a vida de qualquer pessoa. E detalhe, tá? Não só nos negócios, gente, pra vida. Pra gente poder melhorar nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos cônjuges. Pra qualquer coisa que vocês vão fazer. Ó, o Iago é falante desse jeito e casou com uma mulher mais analítica, mais calma, mais tranquila. Tá vendo? O oposto. O oposto. Então, ó, vou só deixar lá. E Jaque, gratidão, viu? Tem como a gente liberar pelo menos umas 2 perguntinhas aqui, Jaque, pra você? Pode sim, lógico. E aí a pode gente já perguntar libera. aí. Enquanto, Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Vamos fazer a nossa foto primeiro, Tamires? Na hora que estiver pronta aí, você fala. Todo mundo, sorrisão. A hora que já dado certo, você fala aí pra nós, Tamires. É que a gente fala e sorriu, acho que deu certo. Acho que deu. Peraí, ela mandou esperar. Calma aí. Chega a doer a bochecha da gente, né? Pronto, Tamires? Calma aí que tá travando um pouquinho aqui. Pode, todo mundo congela aí uns 10 segundinhos, pode congelar aí. Bom que a gente faz uma técnica, chama sorriso do Shen. Vai lá. Então pronto. Essa empresa precisa investir no computador pra você, Tamires. Tem que cobrar. Precisa mesmo. Tem que cobrar. Deixa eu ver se foi. Acho que agora foi. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Isso, agora foi, Tamires? Se não foi também, todo mundo faz um print aí depois e marca nós lá. Gente, já queria te agradecer, viu, pelo encontro de hoje. Eu acho que foi muito bacana. Vou liberar 3 perguntinhas só, tá, meninas? Porque a Jaque tem outro compromisso. 3 perguntinhas só. Quem tiver as 3 primeiras que levantar a mãozinha aí, pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Vai lá. Ó, já temos ali a Cleide. Cleide, contigo. Libera aí pra nós. Libera o microfone, Cleide. Depois a Bianca e só mais uma. Quem tiver, só mais uma. Última pergunta. Assim, o que eu achei interessante dos perfis, ela falando sobre os clientes, assim, eu tenho clientes de todos esses perfis, né? Então, assim, tem aqueles que chegam, eu quero isso e pronto. Eu acho perfeito atender esse tipo. Agora já tem aqueles que os indecisos, é muito complicado. Ali você lê o manual de instrução todinho, como usar o produto, como que funciona o produto, demonstra ali quem já utilizou, né, aquele produto, e mesmo assim, às vezes ainda nem quer aquele produto. Então, assim, não, eu quero esse, entendeu? Então, ele é mais indeciso, sim. É muito interessante, assim, que você falou, encaixa muito bem. Show de bola, Cleide. Tem alguma pergunta? Não, era só isso mesmo que eu queria deixar. Show de bola, muito bom, Cleide. E aí, Cleide, tenha paciência com os indecisos, tenha calma, tranquilidade. Saiba que às vezes ele vai embora, mas pode ser que ele volte, tá? Ele só precisa de um tempo maior para decidir mesmo, para saber se faz sentido para ele. Isso aí, top demais. Bianca e depois a Rose, tá? Como não teve pergunta, pode liberar para a Cleo, Jaque? Pode liberar. Você que vai me bater, né, pro seu compromisso. Ou não, pode liberar. Então, ó, Bianca, depois Rose Tavares, depois Cleo, e a gente encerra as perguntas, viu, meninas? Tem a Rosiane também, pode deixar ela falar, rapidinho a gente responde. Isso, a Rosiane, exato. Bianca, depois Rosiane, depois Cleo, vai. Pode liberar o áudio para nós, Bianca, por favor. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, Bianca, estou bem, e você? Joia. Quando você definitivamente não conseguiu aquela venda que você estava ali confiante, o que a gente precisa, assim, para a gente acabar no fim que fica desmotivado, fica, né,
triste ali porque perdeu aquela venda. O que você aconselha a gente fazer para que não fique, né, o vendedor não fique tão desmotivado? Olha só, o que eu costumo dizer, o não para o vendedor é igual a graxa para o borracheiro, o mecânico. Falo muito isso aí, já. Se você pegar o seu carro e for levar numa borracharia e chegar lá, o borracheiro estiver limpinho, sem nenhuma graxa na unha, com a borracharia limpíssima, branquíssima, você não tem coragem de deixar seu carro lá. É ou não é verdade? Então, o não, e outra coisa, um não pode ser um sim. Então, o não pode ser um talvez. O vendedor, primeira coisa que você tem que fazer, sempre que alguém for vender para você, que essa pessoa for chata, porque tem uns vendedores que são chatos e insistentes. Você coloca um sorriso no rosto e fala, nossa, que legal, esse cara é um bom vendedor, ele insiste pra caramba. Então, qualquer alguém que for te ligar, que você for vender um pitch de venda, coloca um sorriso no rosto e admire quem está vendendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o não faz parte da vida do vendedor. E aí, o que eu sugiro? Amplia, o Iago é especialista, né? Eu sou leiga no assunto, mas amplie a boca do seu funil para que você atenda mais pessoas e se acostume com não faz parte. Por exemplo, eu tenho uma taxa de conversão muito boa. Eu bato 80%, já bati em treinamento que eu dou 100% de conversão da minha meta. Não, e chegou em tempos que eu acomodei. Eu atendi uma pessoa e vendia. Atendia 2 pessoas e fechava quase 2. Então, eu acomodei. E aí, chegou um tempo que, com essa acomodação, eu diminuí a minha prospecção. E aí, às vezes, eu não tinha quem relacionar. E aí, o Tiago falou para mim assim, meu marido, falou, amor, o seu problema não é... Aí, de vez em quando, vinha uma pessoa e eu levava não. E eu ficava chateada, Bianca. Ele falou, o seu problema não é no fechamento. O seu problema é que você está prospectando pouco, porque você é boa de conversão. Não, você vai ter. Agora, se eu prospecto pouco e eu tenho não, eu fico chateada. Mas se eu prospecto muito e eu tenho não, faz parte da minha vida. Agora, o não faz parte da vida do vendedor, assim como a graxa faz parte da vida do borracheiro. Não tem jeito. Tá? Eu até brinco. Mas o que você tem que fazer quando o não vier? Ele pode comprar de mim ainda, o outro pode comprar, vai dar certo, faz algo que você gosta, abraça quem você ama, e vida que segue. Tá? Eu até brinco muito já, que vendas é amor ao próximo, né? Esse cliente não quis? Próximo. Exatamente. É exatamente assim que funciona. Por exemplo, eu sou na área de perfil comportamental, sou treinadora e eu sou coach. Então, tem muita gente que fala assim, coach. Eu falo, tá tudo certo. Quem fala mal de coach é porque não sabe o que é. Então, tá tudo certo, entendeu? Tá mais ou menos por isso. Mas faz parte da vida. Obrigada. Não, vendedor tem que amar ou não. Rose, contigo, libera o áudio para nós. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, Rose. Notei algumas coisas aqui, porque na questão do predominante influente, né, que eu acho que esse é o meu perfil mais... às vezes, eu sofro muito por ser assim, porque o meu é papum, o negócio não tá dando... Eu não tenho esse negócio de ficar... E, às vezes, eu me perco, eu estresso... Com a cliente, assim, a gente tem até muita paciência, né? Eu tento ter, às vezes eu falo, às vezes eu não falo, mas minha cara me condena, eu tenho que ficar assim, me disfarçando. E assim, não é só com os clientes, mas eu falo assim, porque eu também trabalho em escola, então, às vezes é com um professor, é com um aluno, é com um pai, nossa, tem hora que você escuta uma coisa assim, da mãe, você fala, né, pensa assim, nossa, mentira, né? E às vezes meu rosto me condena. Mas o que é a minha pergunta? Tem vezes que eu penso até assim, sabe, gente, que eu tenho um TDAH na vida por ser tão agitada, tão... Que você acelerada, fala, a falar, eu falei, gente, eu sou assim. Faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, pensa 10 mil coisas ao mesmo tempo, se o negócio já sofro por ansiedade e assim vai. Minha pergunta é, se você acha possível... né? Isso ser treinado, eu acalmar, ou eu vou ter que tomar um Rivotrilzinho? Vai ter que ser a minha vida. Porque tem dia que eu não me suporto. O Iago conhece meu marido, é a calma
Em pessoa. Ah, E aí entendi. eu sou igual que a bichinha da Tasmania, entendeu? Sim. Então, assim, Olha só, eu Rose, preciso trabalhar com isso isso é para treinável. mim, para me ajudar. Isso né? é treinável, tá? Agora eu vou te dar uma dica. Quando você precisar de melhorar sua comunicação não verbal, coloca um sorriso no rosto. A nossa fisionomia... Bem amarelo, assim, né? Isso, a nossa fisionomia. E quanto mais agitada você fica, mais irritada, mais tensa, e mais não verbal negativo você comunica. A gente fica sisuda, séria, né? Então as pessoas acabam reclamando. Então, quando você perceber isso, você precisa de colocar um sorriso no rosto. Mas é um treino. Por exemplo, não é produtivo ser multitarefa. É um desafio para nós, só que isso faz com que eu não tenha acabativa. Isso faz com que eu não consiga terminar aquilo que eu começo, e isso me frustra, porque eu quero terminar. Muito. Resultado. Aí eu fico patinando com os meus resultados. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, respirar, ter uma agenda, sim, tá? E você precisa saber onde você quer chegar, mas é importante, sim, você fazer uma devolutiva de perfil comportamental, porque isso é treinável, tá? Você consegue treinar. Mas preste atenção, você vai treinar apenas algumas competências, porque é na sua essência. Gente, Deus nos criou assim, do jeito que nós somos. Não, isso aí eu tenho, sim, total Isso. entendimento. Só que eu preciso às aprender vezes eu tô calada, a cabeça tá Isso. maquinando 10 mil coisas, ou às vezes uma pessoa, igual eu falei, às vezes a pessoa fala uma coisa, eu não respondo na minha cara, me condena, e é uma coisa que eu preciso treinar, eu preciso melhorar isso. Eu preciso aprender a ter flexibilidade. Agora me responde algo. Qual foi a última vez que você fez algo por você que você gosta? Comece por aí. Cuidar um pouco mais do seu eu, entende? Diminuir a necessidade de fazer, e trazer algo que te traz paz. E aí, começa um pouco por aí, para desacelerar um pouco, tá? Faz sentido? Todo. E se precisar de mim, conta comigo, tá? Beleza. E, ó, Obrigada. e Cléo, já vou liberar para você, e ó, Rose, esse ponto aí, para quem tem esse problema, gente, a Jaque me ajudou demais, tá? Eu era o tipo de cara que era assim, ó, papum é 8 ou 80, é isso. Eu mudei absurdamente depois da devolutiva com a Jaque, tá? Absurdamente, ajuda muito. Sem querer fazer propaganda aqui para aquele, mas já fazendo, mas assim... Nossa, e o Iago era papum mesmo, meu Era Deus do céu. papum, e isso aí atrapalhava em tudo na minha vida. Atrapalhava em tudo, porque eu não sabia me adaptar ali com a outra pessoa, não sabia ouvir, então assim, isso é muito, muito importante, tá? Vai te ajudar muito, tá, Rose? Cleo, contigo, e aí a gente já encerra, tá? Boa noite, gente. Boa noite, Jaque. Boa noite. Boa noite, Cléo. Eu atendo online. Eu vi você falando aí a opção de identificar o perfil do cliente. A loja física é mais fácil. E para quem é no online, é muito mais difícil identificar o perfil para mim poder atender ele. Qual que é a melhor dica que você dá, além da gente fazer abordagem, né? Tá. Tem, além da abordagem de perguntar, de sondar, o que mais você dá dica para a gente que atende no online? Como que seus clientes chegam até você? É site? Como que é? É o Instagram e WhatsApp. Eu coloco no Instagram. Então, geralmente, o dominante, ele vai direto ao ponto. Ele fala o que ele quer. Ele já chega com uma pergunta mais direta. Tá? É porque eu vendo pijama. Então, tem modelos diferentes, tem de short, tem de calça, mas dependendo do cliente, o perfil dele, ele gosta de um jeito específico. Isso, ele vai chegar e vai falar assim, ó. Ele vai chegar e vai falar assim, ó, quero saber mais, ou então quero ver pijama. A pergunta dele é mais objetiva, é curta e objetiva. Não existe aquele oi, né? Oi, bom dia, ele nem vai te cumprimentar, ele, pum, ele já vai falar o que ele quer. Entendeu? Entendi. Então, vai ser mais um perfil de clientes mais... objetivos. Os que mais quer que realmente vai ser os clientes que vai me procurar. Oi, filho. Por exemplo, ele vai falar assim, ele vai chegar no seu WhatsApp assim, ó, eu quero saber mais sobre isso. Você fala, cara, esse cara é mais objetivo e direto, responde ele rápido. Fala, aí você não pode mandar, se você, eu tenho, por exemplo, se você mandar para mim um portfólio, eu não vou olhar, não. Entendeu?
Eu vou te falar assim, me manda foto de algumas opções. Por exemplo, ele vai te pedir coisas mais práticas, entendeu? Para facilitar a vida dele. Entendi. Agora, por exemplo, o conforme, ele vai te falar assim, bom dia, manda um manual manda um portfólio para mim. É alguém mais detalhista. O estável vai te perguntar assim, bom dia, como vai? Ele vai esperar você responder para depois ele falar o que quer. O influente vai falar para você assim, oi, tudo bem? Eu quero isso. Tem uma menininha fazendo tchau, oiê. Vai mandar áudio, o influente. Ele vai mandar áudio, e vai mandar áudios mais longos. Então, às vezes, o influente, ele nem escreve, ele te manda o áudio primeiro, tá? É nesse sentido que você vai perceber. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá? O dominante, ele já vai falar o que ele quer, ele não te cumprimenta muito. O conforme pede o manual. O estável, ele te pergunta como que você está, espera você responder, depois ele fala, tá? E o influente, ele vai te mandar um áudio, ele vai falar assim, oiê, tudo bem? Eu queria ver isso e isso, ele vai conversando mais com você, tá? Certo. Ok. Geralmente, ajudou um pouco? Ah, bastante. Eu vou assistir a aula de novo, me gravar, anotar. Tá gravado. Ai. Ó, Jaque, gratidão, já tomei até a mais um pouquinho do seu tempo aí, né? Deixa que depois do jantar aqui em casa é por minha conta, tá? Vamos tá bom, mas tem que ser antes da bebê nascer, né? Porque senão depois... Não, tem que ser antes, só tá enrolando aqui com esse jantar nosso aqui. Ó, brigadão, viu? Então, gente, se alguém ficou com uma dúvida e não conseguiu, me chama lá no Instagram ou no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Top demais. Obrigado mais uma vez, viu, Jaque? Beijo, gente. Bora pra cima. Bom treinamento pra vocês. Tchau. Abração. Abraço, tchau. E aí, meninos, curtiram o encontro de hoje? O que vocês me falam? Top ou não é? Vou falar um negócio pra vocês, gente. Depois que você começa a entender de perfil comportamental, você começa... Até a Cleo perguntou, como que eu identifico as pessoas? Você vai treinando tanto que às vezes você bate o olho nas pessoas, você começa a notar. Por exemplo, igual a Jaqueline falou lá, que a pessoa influente ela é mais risonha. Ah, quando eu vou vender pra pessoa que ela já entra assim, ó. Já sei que essa pessoa vou precisar ouvir ela porque ela gosta de falar. Já vê se tem desconto para suas pupilas. Top, vou falar com ela, Regina, vou falar. Top, gente. Faz sentido eu arrumar um descontinho para vocês lá, gente? Eu vou trocar ideia com ela. Cris, libera aí, vou liberar aqui mais 10 minutinhos aqui para quem tiver algum ponto para perguntar e a gente encerra. Quem tiver vitória para compartilhar, quem tiver algum... Não, no caso a gente tem que treinar e estudar os comportamentos, né? É treinar e estudar o tempo todo. É treinar e estudar, exatamente. Ó, a gente teve... Ana Lúcia, fala comigo. Rapidinho. Tranquilo. Eu me senti muito conectada com esse primeiro perfil e esse outro perfil. O primeiro porque eu não sou muito paciente com as coisas. Dominante. Eu quero que as coisas aconteçam. Só que aí onde acho que a Rosiane falou que a gente meio que se perde, porque a gente acaba querendo acelerar as outras pessoas e acho que foi até uma forma que eu busquei de trabalhar sozinha por causa disso. Não tinha paciência de esperar que o outro fizesse a parte dele para que eu pudesse fazer a minha. Mas eu tenho o outro lado do acho que é o terceiro. Conforme. É mais detalhista. Eu gosto de ler manual, eu gosto de ler bula de remédio. Pareço doida, mas tá bom. Mas, assim, eu acho interessante a gente poder fazer com ela para a gente ter esse equilíbrio e conseguir colocar isso para girar, entendeu? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, ou vai tão de método, tão metódico demais, que você acaba não saindo do lugar. E é onde eu estava me sentindo antes de não sair do lugar. Agora eu estou engatinhando com a ajuda de vocês. E exatamente, eu vou te falar mais. Isso aí dá uma saúde mental pra gente, vocês não têm noção, gente. Quantas vezes, antes de eu conhecer a Jaque, eu e a Carol às vezes brigava por coisinha boba. A Carol, pra quem não conhece, é minha esposa. Brigava por coisinha boba. Aí eu fiz uma análise de perfil comportamental com ela e a Carol também, minha esposa também. E aí eu comecei a notar que nós que temos esse perfil dominante, a gente odeia receber ordem. A gente odeia que as pessoas mandem a gente fazer alguma coisa. E aí a gente entendendo sobre nós e sobre o outro, a gente começa a entender, opa, calma aí, eu preciso me adaptar e preciso treinar isso para melhorar. Porque como que a gente vai melhorar uma coisa que a gente não sabe que precisa melhorar? Faz sentido isso? Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa geração muito empreendedora agora.
que não é que a gente é muito empreendedor, é que a gente não quer ninguém mandando na gente. Exato. Então, você não quer se subordinar a alguém que está mais que você e você ter que seguir aquelas regras ali. Então, tudo muito a ver com a análise, né? Exatamente. Vale muito a pena, viu, gente, fazer a análise com ela. Ó, depois, Tamires, quem foi que levantou a mão depois? Foi a Cristina, foi a Bianca ou foi a Manuele? Olha pra mim a ordem aí, por favor. Foi a Bianca. Bianca, fala comigo. Libera o áudio aí pra nós, Bianca. Ah, tá. Não, beleza, Cristina, foi sem querer, tranquilo. Bianca? Oi. Aí, ó, pode falar. Eu distraí aqui conversando com o Michel e Iago. Tranquilo. Eu não ouvi esse finalzinho. Não, tranquilo, sem problema. Então você levantou a mão sem ver aí, né? Não, era só para bater palminha. Tá, legal. Show, beleza. Então vamos para Manu, então. Emanuele. Sem problema. Oi, boa noite. Boa noite, então, Manu. Eu não sei se todas que estão aí são empreendedoras na área de vendas mesmo, ou se trabalha com, no meu caso, que é serviços, né? Manu, fala o que você faz, só para as meninas entenderem. Bronzeamento e depilação. Beleza. Você é de onde, Manu? Uberaba. Uberaba, show. Isso. Então, assim, eu achei que não era para o meu nicho, mas eu também atendo clientes dessa forma aqui, né? Na hora de responder, no WhatsApp, dessa mesma forma. Se querendo ou não, a venda de um serviço. Mas eu falei, gente, eu tô entre o primeiro e o penúltimo, como é que faz? É porque, na verdade, Manu, a gente não tem... tem... estado de espírito. A gente, na verdade, a gente não tem só um perfil dominante, né? Só um perfil que a gente, na verdade, a gente divaga em até 3 deles. Que a gente tem mais... Por exemplo, eu tenho muito o dominante e o influente. Eu sou um cara que gosta de conversar demais, gosto demais de gente, mas ao mesmo tempo também eu gosto muito de dar ordem. E eu odeio receber ordem, por exemplo. Que é... então eu sou esse. Exatamente. Então, a grande maioria, isso é uma maioria, tá, gente? A maioria de vocês, a grande maioria das empreendedoras que existe, ela segue na maioria das vezes o perfil entre dominante e influente. Ou dominante conforme, porque o dominante ele gosta muito de liberdade. Ele não gosta de receber ordem. Então, a pessoa que empreende, ela tem essa aptidão para liberdade. Já é diferente, por exemplo, da minha esposa, que é um perfil mais estável, mais organizado, mais metódico. Já recebe ordem com tranquilidade, entende? Não gosta de gente, é antissocial. Assim, muito. Faz parte do perfil. E o que você precisa é... Eu falei, nossa, é muito diferente um do outro. Acho que cada dia eu acordo de um jeito, então. É normal. Todos nós somos assim, tá, gente? Tem dia que a gente então, tá mais... Então, você acha que aplica-se pro meu negócio também, né? Pra qualquer negócio. Por isso que eu até comentei no grupo lá, que quem perdesse hoje o encontro, isso faz muito sentido. O dominante... Eu perdi 20 minutos, mas depois vai ficar gravado, não vai? Vai ficar gravado, sim. O dominante, ele tem muito problema com organização, tá, gente? Então, assim, não é antinatural você olhar a sua mesa, por exemplo, a minha mesa, se eu mostrar pra vocês aqui nesse exato momento, tá uma baderna. Por quê? O perfil do dominante, ele já ser tão esparolado, ser tão acelerado, que ele quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, sai trupicando, quebra um trem, já volta. Até é perfil do dominante. E a gente precisa treinar. Tem problema com a organização. Pouco tempo. É normal. O que você precisa é entender disso e saber como que você pode melhorar em relação a isso. Fechou, Manu? Fechou. Eu vou ver se eu converso com a Jaque pra ela dar um descontão pra nós lá. Adrielen, fala comigo. Então, eu tenho um problema nessa de dominante e influente aí, porque eu começo muita coisa, mas eu não consigo finalizar. E aí eu me perco no meio do caminho. Uma coisa que o dominante precisa muito, Adrielen, é ter uma agenda e ter checklist. Eu vou falar, a gente odeia a agenda, tá? A gente odeia. Eu que tenho agenda, tem dia que eu tô assim, eu tenho compromisso, um compromisso pessoal, que não envolva uma reunião, alguma coisa do tipo. Tem compromisso 9 horas da manhã. Vou mudar pra 1 hora. Por quê? Porque eu quis. Só por isso. A gente é meio, sabe? Só que a agenda ajuda muito a gente a ter uma certa organização. A seguir uma certa linha de raciocínio. Porque se a gente não tem uma agenda ou um checklist para seguir, não vai. Por exemplo, aqui do meu lado aqui eu tenho um quadrinho aqui que eu tenho minhas metas diárias que eu tenho que fazer. O dia que eu não olho esse quadro aqui, eu fico perdidinho. Não sei nem o que tem que fazer. A gente é meio...
Precisa. Pôr um quadrinho. O Google Agenda, eu recomendo muito usar o Google Agenda porque tem gente que gosta de usar o papel, nada contra. Só que o Google Agenda, eu tô com meu celular no bolso na rua, nossa, lembrei de fazer tal coisa. Eu jogo na minha agenda. Lembrar de fazer tal coisa, falar com fulano, ciclano. Meus amigos até brincam muito que eu fiquei metido depois que eu virei empreendedor, né? Depois que eu abri a Boom. É porque eles falam assim, vamos marcar um churrasco no final de semana? Peraí só um minutinho, vou jogar na minha agenda. Que dia, que hora? O cara é metido, mas não é, gente. É porque eu não lembro. A gente que tem esse perfil mais dominante, a gente é muito acelerado. Quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ó, a Regina falou, agenda é vida. E eu era contra a agenda total. Gente, a agenda não dá pra viver sem. Empreendedor sem agenda não é empreendedor. Ó, a Cristina, eu sou assim, achei que eu tinha algum problema. Não, tá, Cristina, não tem. Todos nós somos problemáticos, tá? Todos vocês que estão aqui, vocês são meio doidinha, tá? Porque empreender no Brasil tem que ser maluco. Essa é a verdade, tá? Show de bola, gente. Ó, que bom que vocês gostaram então do nosso encontro. Alguém tem mais alguma coisa que quer compartilhar? Alguma vitória? Alguma dúvida? Algum ponto que quer falar em específico? Se não tiver, a gente vai encerrar o nosso encontro. Esse ano eu coloquei como meta para a gente poder fazer encontros bem pontuais para poder valorizar cada vez mais nosso tema. Ó, aí a Manu, fala comigo, Manu. Então, ela falou a respeito, você também, de metas, né? Como que eu crio isso para quem vende serviço? Eu tô bem perdida que eu entrei agora, né? Tá, perfeito, Manu, é normal, tá? As metas. Primeira coisa, meta, você nunca vai focar no resultado final, tá? Inclusive tem um encontro gravado nosso que eu falo sobre as metas SMART, tá? Vale muito a pena depois vocês assistirem, mas eu vou resumir aqui para você. Meta, você nunca vê o resultado final. Por exemplo, se eu sei que para mim fechar um cliente eu preciso falar com 10 pessoas, a minha meta não vai ser fechar um cliente. A minha meta é falar com 10 pessoas naquele dia. E aí você detalha o como fazer. Inclusive tem uma ferramenta chamada 5W2H, é muito utilizada na consultoria empresarial. Ali você vai colocar como vai ser essa meta, onde vai ser essa meta, quem vai fazer essa meta, para que data, como, onde, quando, tudo. Você vai colocar bem detalhado e não foca no resultado final. Se a sua meta é emagrecer 10 quilos até final do ano, quer dizer que você precisa perder ali, em média 1 quilo por mês, certo? A sua meta não vai ser perder 1 quilo por mês. A sua meta vai ser tirar a janta e ir na academia 3 vezes a semana. A sua meta vai ser no processo e não no resultado final. Muita gente erra em colocar meta porque foca no resultado, foca no processo. Se você fizer lá de cortar a janta e ir na academia 3 vezes por semana, pronto, você atingiu sua meta. Vai ser uma consequência você atingir o seu resultado. Entendi. Fez sentido o que eu falei, Manu? Fez, mas depois eu vou ver o como que eu faço isso. O como é, coloca uma data... Por causa de quem vende serviços, né? Sim. O como depois, faz sentido, assiste depois o nosso encontro, que eu falo das metas SMART, que dá para detalhar bem mais lá. Tá. Mas assim, tá? A questão da meta, o principal é focar no como, onde, quando eu vou fazer, para que dia que eu vou entregar. É você detalhar a jornada e não o resultado. Entendi. O exemplo que eu dei aqui, por exemplo, de perder peso. Não foca em perder 1 quilo por mês. Foca em ir 3 vezes na academia e cortar a janta. Nem sei se isso é o certo para perder peso, só dando um exemplo. Mas se você fizer isso, tem muita chance de você atingir a sua meta. Mas foi muito interessante essa colocação. É verdade que a gente só pensa assim, os 10 quilos, foi 2, foi 5. Só que às vezes desanima. Você imaginar ela perder... Fica doloroso. Fica doloroso, exatamente. Né? Por exemplo, a nossa meta aqui não é fechar uma venda por dia. É o meu comercial fazer 4 reuniões. Porque eu sei que quando meu comercial faz 4 reuniões, ele fecha de 1 a 2 vendas. Então a única coisa que eu cobro é reunião. Você entendeu? Entendi. Fechou? Obrigado. Mas assiste a gravação, mano, que vai ser bem bacana lá que eu falo das metas SMART. Gostei, nunca pensei por esse lado. Sempre pensei no resultado da meta. Nunca pense no resultado, gente. Comece a pensar no processo, foca no processo, porque o resultado é uma consequência. Imaginar que tem que perder 10 quilos é muito doloroso. Agora, imaginar que você tem que ir 3 vezes na academia e cortar o carboidrato, por exemplo, na janta, fica muito mais palpável. Fica muito mais... A minha meta é faturar X no final do mês. Beleza. O que você tem que fazer para faturar X? Eu preciso falar com tantos clientes, porque a cada 10 clientes que eu falo, eu fecho uma venda. Então, sua meta vai ser falar com 10 clientes por dia. Iago, beleza, mas como eu vou fazer? Aí você vai colocar o como. Vou investir mais em tráfego pago, vou abrir uma ficha no Google Meu Negócio, vou fazer parceria com outras empresas.
Eu vou buscar fazer network nessas palestras que tem. Aí vem, quando que vai ser? Todo dia na data tal, entende? E aí você consegue detalhar tudo bem detalhadinho. Certo? Isso aí, gente. Mais alguém tem alguma dúvida? A gente pode encerrar? Beijo pra vocês, uma excelente noite pra vocês, bom jantar. E vamos embora pra cima, gente, porque só vende quem entende pessoas. Tudo é movido por pessoas, tá? Fiquem com Deus e até amanhã já vai estar na plataforma a gravação. Bianca, ainda não defini minhas metas. Preciso. Bianca, assiste a gravação das metas Smart, tá? Você vai ver que vai ser topíssimo. Valeu, gente. Manu, tem mais alguma dúvida aí? Pode perguntar. Gente, quem quiser sair já pode sair, tá? Eu vou parar a gravação e quem mais tiver alguma dúvida, eu vou responder.